Boa noite, pessoal. Esperando aqui as pessoas entrarem para a gente começar a nossa live. Esperando também a Isadora para a gente poder começar. Vocês estão me ouvindo? Vocês podiam me dar um oi aí para dizer se está me ouvindo ou não. Sim. Tá? Então, beleza. E agora chegou. Ei, gente, me ouvem? Eu estou te ouvindo bem. Oi, Poli, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo Também. ótimo. Então, tá bom. Então, acho que a gente pode começar, né? Eu queria muito começar agradecendo, né, todo mundo da Unibité, especialmente os estudantes, né, ligados lá ao DA da Unidade Birité, que nesse período de quarentena, né, tem promovido uma série de ações ligadas à arte, à produção do conhecimento, né, nesse momento tão ruim, ficar em casa, isolado, né, Sim. pensando esse momento, e eles têm feito esse papel bem interessante, né? Então, muito agradecer, especialmente a professora Renata França, né, que transmitiu o convite da equipe do DA. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu falo, né, muito, todo mundo sabe. Então, eu fico organizando a minha fala, e hoje de manhã, de tarde, eu escrevi lá no Facebook que estava com um friozinho na barriga, porque é a minha primeira vez aqui na live. Ai, que Eu legal! estou vendo um monte de gente querida dando boa noite, nada do possível, especialmente quando a Isadora estiver me respondendo, eu vou interagindo aqui com todo mundo, tá bom? Então, Massa. para vocês terem uma noção, né, do que eu e a Isadora vamos conversar aqui, lá em março, né, a nossa conversa de alguma maneira já estava agendada, né? Naquele momento era uma proposta da gente dialogar sobre mulheres negras, feminismo, representatividade, né? Não foi possível Isso. naquela época. Agora a gente está aqui nesse novo formato para falar disso, né? E em função, né, dessa crise sanitária que a gente está vivendo, eu propus para a Isadora que, de alguma maneira, né, essa discussão pudesse aparecer, as mulheres negras no enfrentamento do Covid. Né? Imediatamente a Isadora tocou, e a gente pensou a seguinte dinâmica: eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o tema, colocando algumas reflexões, e depois eu passo a bola para a Isadora, né? A gente vai, eu fiz um roteirinho de questões para ela, e na medida do possível, né, a gente vai atendendo aí as perguntas que podem surgir das pessoas que estão acompanhando a gente aqui na página, não é mesmo? Isso, show demais. Muita gente entrando aí. Tô feliz Igual de a ver. gente. Eu também Tá queria bom. agradecer, né, Poli, do convite e tudo mais. Desde o começo do ano eu tô em contato com vocês, primeiro pelo Jones, né? Depois pela prof, você também, enfim. E para mim é muito importante também falar da minha visão também, um pouco como estudante até, eu sou estudante da UENG desde 2017, e de como foi a criação do nosso projeto, como tem sido nesse momento. Então, queria agradecer essa oportunidade. Ótimo. Então vamos lá. Eu fiquei pensando, né, assim, por que a gente fala desse tema, ou por que falar das mulheres nesse contexto de pandemia, né? E aí a resposta, assim, é muito simples, e muitas pessoas já têm destacado isso. A pandemia, ela vai escancarar a desigualdade social no nosso país.
E como disse a Nísia Trindade, que é a presidenta da Fiocruz atualmente, né, não há democracia na circulação do vírus. Né? Num país desigual como o nosso, a capacidade de proteção e de resposta do vírus tem que ser diferente, tem que atender esses diferentes grupos espalhados pelo nosso país. Né? E aí, no Brasil, se a gente pensar, a desigualdade tem cor e essa cor é preta, né? Na nossa sociedade, o racismo vai se atualizando e a população negra é a maioria absoluta nas favelas, nas periferias. É a população que enfrenta problemas com saneamento básico, precariedade do transporte público, desemprego, violência e vai por aí afora, né? Dentro dessa parcela da população negra, a gente tem vários segmentos de vulnerabilidade. Né? Então, a gente tem lá catadores de lixo, produtores rurais, quilombolas, ambulantes, domésticas, população rua, população privada de liberdade e tantos outros grupos. Né? Aqui a gente vai destacar as mulheres negras, que historicamente sofrem com a ausência de direitos ou apresentam dificuldades para esse acesso. Né? A gente pode afirmar com certeza que, nesse contexto da pandemia, são as mulheres negras, acompanhadas dos seus filhos, que integram a faixa mais pauperizada da população. E também são elas que, em proporção, as mulheres brancas chefiam suas famílias compostas por elas e pelos filhos, né? Eu peguei aqui alguns dados do PNAD que nos ajudam a compreender esse cenário, né? Então, o PNAD diz para a gente que 56% da população brasileira é negra, ou seja, a gente é mais de 118 milhões de pessoas no país. Desse percentual, 25,3% são de mulheres negras. Nós somos maioria. Entretanto, a gente não está presente nas normas, nos documentos, nas políticas públicas e pesquisas sobre o novo coronavírus, né? Nem os boletins epidemiológicos registram essas especificidades. Esses dados precisam aparecer, precisam estar presentes nas políticas públicas de mitigação ou de diminuição dos impactos do vírus, né? E o que é alarmante, sabe, Isadora, que chama atenção, que o coronavírus não vai inaugurar isso no Brasil, né? Trata-se de um evento histórico e recorrente nas histórias das epidemias experimentadas aqui. Só para citar um exemplo, né? Recentemente, com o Zika vírus, que é uma epidemia ainda em curso, né? Impactou desproporcionalmente as mulheres e as meninas negras, principalmente na região Nordeste, e expôs antigos e graves problemas de direitos humanos, né? Já há algumas décadas, o feminismo negro mostra que os marcadores sociais de raça e gênero atuam perversamente sobre as mulheres. E isso aumenta o risco de epidemia. E acho que essa era uma razão, né, escolha por esse tema, né? Por isso que eu te provoquei que a gente atravessasse esse tema, né? Não para pensar as mulheres como vítimas, né? Até porque as mulheres negras sempre atuaram com coragem no espaço público, né? Criando agendas e estratégias de mobilização, criando redes de solidariedade, engajadas em movimentos sociais e também associações de auxílio mútuo, né? E só para acertar, são infinitos os grupos, né, coletivos de mulheres que se formaram ou que já estavam formados antes da pandemia e se articulam, né? Então tem canal preto no YouTube que discute sobre a saúde da população negra. A gente tem grupos de médicos e médicos, enfermeiras negras no Brasil, que estão no fronte dos atendimentos da população negra e têm feito denúncias, têm se organizado para que as políticas públicas, de alguma maneira, alcancem essa população, né? Sim, com certeza. Só puxando um gancho na sua fala também, atualmente a gente se vê nessa questão da crise mundial e tudo mais, da gente estar lidando com esse vírus, mas as mulheres, elas são a minoria na área da ciência e da tecnologia.
Então a gente já está em minoria até no combate a esse vírus, né? De tentar entender quais são as políticas, como a gente pode representar esse povo no momento que a gente conseguir uma vacina, por exemplo, para combater o coronavírus. Então, como é que a gente vai representar o povo negro na ciência? Como é que a gente vai pensar nas políticas que envolvem o povo preto? Essas vacinas vão ser inclusivas para o povo negro? Então, se só as pessoas brancas estão dentro do laboratório, elas não vão pensar nessas questões. Não porque elas fazem isso por maldade ou coisa do tipo, não. É porque se a gente está envolvido em um grupo, se a gente pertence a uma realidade, acaba que a gente não pensa na realidade do outro, assim, porque a gente não vive ela, né? Então, assim, só um adendo também, né? Já pegando um gancho dessa sua fala, de que as mulheres também não estão dentro dos laboratórios e representando a gente. Por mais que esse número tenha crescido de mulheres na ciência, ele ainda é muito baixo. Principalmente mulheres negras na ciência, né? Sim, eu acho que você até antecipa, assim, do meu roteirinho que eu criei, antecipo que eu Desculpa. vou chegar, não tem problema, que eu vou chegar à conclusão ao final, né? Que de fato a gente já tem um contingente interessante de cientistas, mulheres negras, em diversas áreas, atuando, inclusive, no contexto da pandemia, produzindo ciência, produzindo soluções, vamos dizer assim, questões, né, para o enfrentamento da pandemia, mas a gente é minoria. E, evidentemente, Sim, quanto mais essas pessoas ocuparem esses lugares, mais eles vão levar essas agendas, as questões da população negra e especialmente das mulheres negras, que é o que a gente está ressaltando aqui, né? Então, como é uhum, necessário que a gente ocupe esses lugares, né? E aí, sim, seguindo aqui o meu roteirinho, né? Eu botei aqui uma série dessas ações, né? Falei do canal Preto no YouTube, tem o Instituto da Mulher Geledes, tem o Escola Feminista, a Biala e a Alá, Odara, o Observatório das Favelas, ou seja, a gente já tem se organizado muito nesses coletivos, né, criando aí agendas de indicações. Eu queria chamar a atenção, depois para quem quiser acompanhar, assistir, ver, tem um programa inteiro dos profissionais de saúde coletiva, né, reunidos na Abrasp, que é a Associação Brasileira de Coletiva. Dentro da Abrasp, a gente tem um GT chamado Racismo e Saúde. Nesse grupo temático, eles têm discutido bastante a questão do enfrentamento ao Covid, pensando a população negra. Desse debate, eles criaram 12 pontos de ação, que está ligado à ampliação legal. do SUS, a cuidados especiais com a população de rua, ampliação da assistência financeira por parte do Estado. E, por incrível que pareça, né, Isadora, esses 12 pontos assim são quase uma utopia, né? São questões que estão presentes, mas que não está efetivamente funcionando, né, na nossa sociedade, né, como um elemento da democracia. E isso afeta, como a gente estava falando lá no início, mais efetivamente a população negra, né? Uhum, E aí, né, eu boto assim, olha, nesse período de pandemia, a população negra e as suas necessidades básicas são marcadas não pelas políticas de assistência, mas por reportagens sensacionalistas que revelam suas mortes, suas precariedades de existência e fazem da pobreza um espetáculo, né? Eu estava conversando ontem com um amigo meu e ele me falou de uma reportagem, né, que há pelo menos 5 dias movimentou as redes sociais, que é a fotografia de uma menina negra de 9 anos no sinal de trânsito no Rio de Janeiro, com uma plaquinha de papelão dizendo que trocava máscara por alimento. Ela e mais 2 irmãos ajudam a mãe de 30 anos que é a empregada doméstica, perdeu o emprego devido à pandemia e agora se mobiliza para manter a casa. A imagem é
triste, chocante, revela as distâncias sociais do Brasil e o total abandono da população negra por parte do poder público, né? E aí eu fiquei pensando assim, né, o que será dessa criança agora e de tantas outras, né? E as suas mães? Será que a gente vai deixar essa indignação e essa situação passar de novo e outra vez, né? E mais Ou a um gente dia. vai, né? Hoje a gente teve uma morte terrível, não por coronavírus, né? Mas por conta dessa violência, dessa desigualdade, né? De uma criança, Duas, na um verdade, adolescente, né? né? De 14 anos lá no Rio de Janeiro. Duas. Sim. Foi um de E 14 e aí, outro de 21. sim, é absurdo, né? E aí eu entendo, né, que essa luta atinge e precisa atingir toda essa estrutura racista, né, que compõe a nossa sociedade. É uma luta antiga, né, vem de longe e é uma longa caminhada. E eu fico pensando, né, é necessário que nós, mulheres negras e infinitas outras que estão atuando, né, como a gente disse, em espaços de produção de conhecimento, de tomadas de decisões, espaços políticos também, para que as nossas questões sejam levadas, né? Como diria Uhum. Bell Hooks, sem que as nossas vozes apareçam nos nossos coletivos, nos nossos trabalhos, nos nossos textos, as nossas preocupações não serão formuladas, né? Então, para ajudar a construir outras narrativas sobre as mulheres negras no Brasil, especialmente nesse momento, né? Eu vou começar o bate-papo com a Isadora, efetivamente, e ao mesmo tempo eu vou aqui, enquanto a Isadora fala, eu vou tentar organizar as questões que o povo está participando, caramba, e vamos que vamos, né, Isadora? Então, Vamos. primeiro, Isadora, eu queria te agradecer de novo, né, pela sua disponibilidade desse bate-papo. E queria que você se apresentasse aí, né, contasse para nós sobre o seu projeto, né, sobre o coletivo Narrativas Negras, enfim, que você contasse aqui que veio Isadora aqui. Você está me ouvindo, Isadora? Sim, eu acho que você está me ouvindo um pouco atrasado, mas vamos, estou te ouvindo bem. Ixi, eu acho que Isabela caiu, Isadora caiu. Sim, você está voltando. Vamos ver o que dá. Ixi, eu não sei se tá... Pessoal, será que é para todo mundo ou só para mim que a Isadora não está aparecendo, tá caindo? Vocês podiam me dizer, por favor. Ah, voltou isso. Voltou? Beleza. Então, começando de novo, meu nome é Isadora, eu tenho 20 anos, vou fazer 21 na semana que vem, é, geminiana, mas enfim, eu estudo na UENG, na Escola de Design, desde 2017. Terminaria meu curso esse ano, mas com a questão do coronavírus, provavelmente eu só vou terminar ano que vem. Mas esse tempo também está sendo muito bom para que eu possa produzir mais para o Narrativas Negras. E aí, contando um pouco sobre o Narrativas Negras, ele começou no ano passado, em 2019, quando eu precisava desenvolver um trabalho para a faculdade, que é a produção de um livro. No curso de design gráfico, sempre no quinto período, a gente produz um livro. E esse livro, ele não precisa ser um livro real, assim, a gente só precisa fazer um protótipo mesmo.
Só que eu sempre senti na academia a falta da gente poder colocar na nossa rotina e para fora da academia as coisas que a gente produzia. Porque é muita loucura, assim, que no curso de design gráfico a gente desenvolve coisas maravilhosas, coisas incríveis. A gente faz muita produção mesmo. Todos os trabalhos, eles são de desenvolvimento de algo. Então, no final do semestre, a gente sempre tem algo realmente físico produzido ou digital. Mas esses trabalhos eles sempre são voltados para academia, são trabalhos irreais, protótipos, enfim. E eu não queria gastar tanto dinheiro, porque é muita grana que a gente gasta na produção de um livro, com um trabalho que eu só guardaria na estante de novo. Isso me incomodava muito. E aí, aproveitando esse gancho desse trabalho, eu também peguei uma outra questão que me incomodava muito, que era não entender sobre a história das mulheres negras brasileiras. Às vezes a gente fica nessa onda de querer falar sobre política, querer falar sobre a arte, querer falar sobre o design, querer falar sobre representatividade negra, mas muitas vezes a gente não entende quem são essas pessoas que representam a gente, por quem a gente está sendo representado. E aí, nessa necessidade que eu tinha de entender quem eram essas mulheres, eu falei assim, eu vou unir o útil ao agradável. Vou pegar essa produção que eu preciso de fazer desse livro, que vai custar caro, que vai me gastar dinheiro, e também dessa necessidade que eu tenho de entender quem são essas mulheres. Com isso, eu comecei a produção e o pensamento do narrativas. A primeira coisa que eu fiz foi buscar essas mulheres em livros. Passou assim um mês, eu estava até um pouco desistindo dessa ideia, porque eu sempre achava as mesmas mulheres, era muito repetitivo o conteúdo que eu achava. Sempre Maria Beatriz Nascimento, Maria Filipa, Dandara dos Palmares, enfim. E aí eu fiquei, gente, mas não é possível que em tantos anos de história a gente só tem 3, 5, 10 mulheres. E aí nisso eu achei um livro na estante virtual, um livro já usado que chama Biografia das Mulheres Brasileiras desde 1500. Dicionário das Mulheres desde 1500. E aí, menina, achei esse livro, falei, vai ser esse meu salvador. E realmente foi, porque esse livro ele tem uma estrutura de organização tipo um dicionário mesmo, que vai de A a Z, com nomes de mulheres brasileiras. E aí, o que eu fazia? Ele não tem imagem, então eu lia a história da mulher, falava, é pianista. Se é pianista, não é negra, é branca. Mas aí eu lia na internet, confirmava a imagem, e realmente não era negra. Aí contava uma história um pouco mais. Trabalhou desde a infância, não sei o que, não sei o que lá. É negra. Puxava, era negra. Então, tipo assim, eu tô brincando agora, mas realmente eu encontrei esse padrão dentro do livro. E aí, a partir disso, eu comecei a reunir a história dessas mulheres, né? O nome dessas mulheres. E com isso, a gente conseguiu reunir o nome de 40 mulheres, né? Negras, brasileiras. Algumas dessas mulheres a gente considera como brasileiras porque elas foram trazidas muito novas como escravas, mas algumas delas são africanas também, de origem mesmo africana, mas são poucas. E também a gente conta com algumas mulheres vivas. Essas mulheres vivas no livro, elas foram escolhidas por pesquisa qualitativa. Eu fiz uma pesquisa com um grupo de 70 pessoas, 80 pessoas mais ou menos. E aí eu encontrei um padrão da resposta dessas pessoas. Quem eram essas personalidades vivas que as pessoas mais citavam? Quem eram essas personalidades vivas que as pessoas mais conheciam? Representantes políticas, representantes da cultura, da área artística, musical, enfim, religiosa. E aí, a partir dessa pesquisa, eu falei, beleza, então vamos fazer a seleção dessas mulheres para serem as mulheres vivas. E aí foi assim que a gente escolheu as 40 mulheres. Mas o que eu vejo, assim, muito do Narrativas é que ele começou como um projeto de um livro, né? Desse livro que eu tô contando para vocês, que a gente está financiando. Mas que ele foi se desenvolvendo de outras formas. Muitas vezes até para apoiar o financiamento do livro, mas que a gente foi criando novas vertentes. Hoje a gente faz workshops, a gente faz oficinas,
a gente faz palestra, a gente na semana que vem vai promover uma live com artistas locais, produtores locais, uma live de 5 horas, só sobre produção negra. Além dos conteúdos que a gente gera para o Instagram, que falam só sobre conteúdo negro. E isso é muito bom, assim, porque o projeto expandiu. Hoje nós somos 70 pessoas, 70 mulheres produzindo conteúdo negro, produzindo conteúdo digital negro, fazendo palestras, disseminando conhecimento também, o que a gente pode disseminar, a gente dissemina. E eu acho que basicamente é isso, assim, o início das narrativas negras e como a gente está andando. Uhum. Isso é muito legal, Isadora, da gente pensar, né, esse ponto que você trata, desse silêncio que existe sobre as mulheres. Né? Na verdade, de uma maneira geral, as mulheres foram silenciadas na história, né? Sim, E só mais recentemente é que a gente vai ter construções de narrativas a partir das mulheres, né? Das histórias de mulheres. E eu digo que é invisibilizada porque a gente tem a falsa sensação que como a gente encontra poucos livros, poucos arquivos que vão contar a história dessas mulheres, a gente tem a sensação de que elas não existem, que elas são uhum, raridade, tem uma mulher negra, especialmente, ela é uma exceção. E quando a gente vai para os arquivos, ou quando a gente começa a produzir a narrativa dessas mulheres, a gente observa que elas são infinitas, que elas são inúmeras e que elas representam um coletivo importante. O que aconteceu é que essas histórias não foram contadas, né? sim. E esse trabalho seu é maravilhoso nesse sentido, né? Porque vai recuperar de alguma maneira, ou vai lançar luz sobre a trajetória dessas mulheres, né? E que entra aquilo também da representatividade, né? Da importância da gente ter elementos e mulheres, né? Negras, para a gente se inspirar, para a gente conhecer, para a gente aprender também, né? Ó, Isadora, dizer que ó, tem um monte de gente que tô me achando, tem um monte de gente chamando a gente linda, tem, tô matando a saudade dos alunos, Maravilhoso. dos meus colegas de trabalho, que estão aqui presente, dialogando com a gente, Romilda, a Renata, a professora Cássia, a Janaína, eu vi que a Fernanda também entrou. E se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe. Porque tem muita gente, é difícil mesmo de acompanhar Uhum. aqui, dizendo, né, da importância desse tema. Tem uma aluna, inclusive, que participou de um workshop que você promoveu. Ah, é verdade, que legal. E também tem a sua minha amiga querida que está aí também acompanhando. Bom, Isabela, eu queria que você contasse para a gente, né, quais são os desafios que você enfrenta para manter esse coletivo vivo, né? Imagino que não seja fácil, né, manter esse projeto em andamento, né? Pois é, eu acho que assim, em cada fase a gente tem um novo desafio, né? No início, eu estava lidando aí com um grupo de 60 pessoas, já ilustradoras, escritoras, para o desenvolvimento do livro. Nesse início eu era mais sozinha mesmo, então era mais a parte de gerenciar quem já entregou, quem não entregou, enfim. Atualmente, com a questão da crise, o cenário todo mudou, né? Então a gente teve que se reinventar. Então, as doações que a gente acreditava que a gente ia receber para o financiamento coletivo do livro espontaneamente, que as pessoas iam querer doar, que as pessoas iam querer contribuir, que as pessoas teriam como contribuir, foi um cenário antes da crise. Hoje a gente está com um cenário mais assim de oferecer um produto para que a pessoa possa investir naquilo. E aquela contribuição é muito pouca, por exemplo. A gente começou a desenvolver esses workshops. Esses workshops eles custam de 5 a 10 reais, mas mesmo esses 5, 10 reais é um pouco que no nosso financiamento coletivo faz a diferença.
Outra coisa, a gente vai promover essa live. A gente está tentando criar parcerias. Então, a gente está fazendo parcerias com pessoas negras para que juntos a gente possa tanto conseguir um investimento para o financiamento coletivo, tanto para essas pessoas que estão fazendo a parceria com a gente. Então, tá vindo dos dois lados. E além disso, atualmente eu não sou sozinha, sabe? Além das pessoas que escreveram e ilustraram o livro, atualmente o Narrativas Negras ele tem um time fixo. E nesse time fixo, nós somos em 10 mulheres atualmente. A gente se desdobra assim para encaixar horário, fazer reunião e pensar em novas iniciativas. Atualmente, a pessoa que está sempre do meu lado, que está desde o início, é a Júlia, uma menina de Betim. E aí a gente começou isso juntas, vamos desenrolar, vamos desenvolver o marketing de narrativas e tal. E aí nosso time foi crescendo, a gente foi chamando novas pessoas. Então, por exemplo, pelo workshop, entraram mais duas outras pessoas. E eu acho que é assim que o Narrativas Negras se sustenta. Ele sustenta pelo colaborativismo, pela união mesmo, cada uma fazendo o seu pouco, mas ainda assim fazendo. E isso também em relação à comunidade do Narrativas Negras que a gente está expandindo agora. Que cada pessoa fazendo um pouquinho, às vezes compartilhando, às vezes contribuindo com R$ 5, R$ 10 e tal, a gente consegue crescer e realmente colocar esse projeto para frente. Então, acho que o narrativo, assim, ele não tem uma cara, sabe? Eu tô aqui falando hoje com você, mas a minha cara não é do narrativa, sabe? Eu acho que é de todas as pessoas, de todas as meninas que estão envolvidas, de todas as pretas que estão envolvidas, de todos os pretos que estão envolvidos. E a gente vai crescendo assim, aos poucos e construindo aos poucos. Ah, muito legal. Muito legal. Ô, Isadora, eu queria te pedir desculpa que eu te chamei de Isabela várias vezes, assim, me perdoa, tá? Eu vou tentar Tudo bem. concentrar na minha cabeça aqui. E é muito legal, né, essa coisa da coletividade, né? Isso é um traço muito importante, né, da cultura afro-brasileira, né, da solidariedade, né, Uhum. das redes de colaboração e solidariedade, né? Isso antes mesmo da liberação, né, da população, né? A gente já tinha esse associativismo, né? Quando eles atravessam o Atlântico e chegam aqui, essa possibilidade de existência fica mais possível com essas colaborações, com que os A luta em produtos, grupo, né, né? de hoje têm um pouco essa herança, né? Eu acho que pelo que você contou aí, Narrativas Negras guarda essa herança, né? Exatamente. E assim, só concluindo, até mesmo nas decisões, sabe? Querendo ou não, acaba que as coisas ainda estão um pouco centralizadas em mim, porque começar novas iniciativas, organizar as pessoas, às vezes eu tenho muitos contatos também e tal. Mas a ideia é que cada vez mais a gente seja um grupo descentralizado, sabe? Que todo mundo possa tomar as próprias decisões em relação ao grupo, que a gente saiba quais são as melhores decisões ao grupo. E o objetivo é esse, eu acredito assim, que daqui 1 ou 2 anos a gente vai conseguir chegar nisso. A gente está promovendo cada vez mais coisas. Beleza, eu vou aproveitar aqui a pergunta da Aline, antes de seguir com o meu roteirinho. Ela está perguntando aqui se narrativas negras, né? Ou ela coloca, as narrativas buscam pretas dentro da realidade atual ou sempre na perspectiva histórica? Tá? Então, Aline, muito boa sua pergunta. Sim, a gente tem personalidades, tem narrativas de mulheres atuais. A gente tem narrativas sobre a Lué de Luna, a gente tem narrativas sobre a Djamila Ribeiro, a gente tem sobre a Elza Soares, sobre a Aida dos Santos, que é uma senhorinha já, mas ela ainda é viva. A Sônia Guimarães. Enfim, a gente tem algumas narrativas, sim, de mulheres atuais, apesar da maioria serem já de mulheres falecidas. Um ponto que eu queria levantar é que a gente sempre está buscando por novas narrativas.
Então, um dos objetivos também é que futuramente a gente possa começar a contar narrativas, por exemplo, sobre a avó da Poli, sobre a minha avó, sobre a minha bisavó, enfim, histórias sobre os nossos ancestrais, pessoas, entre aspas, gente como a gente, é, e que a gente possa contar essas histórias também. Atualmente a gente não está fazendo isso porque, gente, é bizarro, mas a gente tem muito trabalho, sabe? Conforme o Narrativa está crescendo, a gente está com essa iniciativa de workshop, com a iniciativa de produção digital e tal, live. Então acaba que a gente precisa criar uns focos de atuações do que a gente vai fazer a cada tempo, sabe? É, mas é uma coisa que a gente quer fazer no futuro, de começar a contar essas narrativas de pessoas do nosso cotidiano também, de novas narrativas, né? Uhum. O John também, que é nosso aluno, está dizendo aqui que lá na UENG Birité você já consegue algumas dessas personagens aí para você contar histórias. Massa Bom, demais. Isadora, você acha que o isolamento social e os diversos efeitos da pandemia interferiu na sua rotina, seja na sua vida, seja no projeto? Pô, sim, né? Porque, igual eu tava comentando, tanto no projeto quanto na minha vida pessoal, eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, Porto Ferreira. Mas eu moro em BH tem 3 anos já, né? Desde que eu comecei a fazer design. E com a pandemia, eu tô em São Paulo desde o início da pandemia, né? Meu trabalho é presencial, tô trabalhando home office também. Por enquanto, 8 horas por dia, mas com a pandemia eles precisaram de reduzir nossa jornada para 50%. Então, a partir de algum dia por aí, eu vou começar a trabalhar só 4 horas. Mas assim, o ponto positivo é que aqui, por exemplo, eu tô ficando com a minha família, que eu fico muito pouco durante o ano. Tô podendo começar a desenvolver coisas que eu não desenvolvia antes. Comecei um diário, comecei um processo de colagem. Enfim, então tem os pontos negativos e os pontos positivos. Eu não sou, igual eu sempre gosto de ressaltar muito isso, que que eu sou uma pessoa assim que eu me considero muito privilegiada. Eu sou negra, mas eu me considero muito privilegiada, que às vezes a gente acha que o privilégio é só branco. E sim, o privilégio racial é uma coisa a considerar, mas tem a questão financeira também, por exemplo. Eu não estou numa situação financeira na qual a redução do meu salário vai me prejudicar. Eu não estou numa situação na qual eu não vou ter o que comer amanhã, muito pelo contrário. Então, assim, por mais que isso tenha tido consequências na minha rotina, eu não posso falar que tiveram tantas consequências quanto das pessoas que moram em comunidades, das pessoas que têm que trabalhar todo dia. A minha quarentena está sendo bem de casa, então eu já me considero num lugar de privilégio a partir daí. E aí, assim, na questão do Narrativas Negras, a gente mudou muito o foco de atuação, né? E No acho que início a da Isa quarentena. caiu de novo, assim. Voltei? Estamos, né? Voltamos? Ai, meu Deus, tá ruim a internet. Mas igual eu tava terminando de falar que eu me considero assim uma pessoa de privilégios, porque eu tô passando a quarentena dentro de casa. Eu sou grupo de risco e eu não estou precisando sair. Tipo, nem no mercado minha mãe não me deixa ir, porque eu sou grupo de risco. E muitas pessoas não estão tendo essa possibilidade, não tem nem. Elas nem imaginam que elas vão poder em algum momento fazer isso, porque elas precisam sair de casa, elas precisam ir trabalhar, enfim, elas precisam se expor ao risco. E essas pessoas que a gente tem que respeitar ficando em casa, né, gente? Então, fique em casa, pelo amor de Deus. Outra coisa é a questão do narrativas. O narrativas a gente teve que mudar muito por conta da pandemia. O nosso financiamento ele foi lançado uma semana antes da pandemia. E aí, quando chegou, a gente falou, gente, a gente vai continuar pedindo dinheiro para as pessoas, ou a gente vai colocar em pauta os financiamentos que realmente são necessários agora.
que são financiamentos para arrecadação de cestas, que são financiamentos para entrega de máscaras, produção de máscaras. O que a gente vai fazer? E aí a gente tomou essa segunda decisão, né? A gente escolheu a segunda opção, de que a gente ia dar um pause no nosso financiamento e que a gente só ia divulgar nas nossas redes financiamentos de espalhe de cestas, de produção de máscaras, de alimentos básicos, enfim. E um dos projetos que a gente divulgou é o Josefinas, que é um projeto da Thaís Espírito Santo, que é uma das integrantes do Narrativas Negras. E isso foi muito massa, sabe? Porque independente se o nosso financiamento estava com uma redução de investimento, a gente estava valorizando e divulgando e disseminando as pessoas que precisavam e os financiamentos que realmente precisavam naquele momento. Atualmente, sim, a gente está começando a voltar a tentar se adaptar com essa questão do corona. Então, foi nisso que a gente falou assim, gente, vamos produzir workshop para quem pode pagar pouco e para quem pode fazer. Vamos, vamos. Gente, vamos produzir uma live com as pessoas locais para essas pessoas receberem alguma coisa e a gente também? Vamos, vamos. Então a gente está assim, a gente está criando iniciativas para poder captar um pouquinho aos poucos e ir construindo e dar vida a esse projeto, né? A um dos projetos narrativos que é a publicação do livro Narrativas Negras. Muito legal. Ô Isa, uma pessoa, assim, o sobrenome Lu aqui, tá? E a Rosilane está concordando com ela, né? E a gente está tão, assim, alijado, né, das políticas públicas que a gente começa a olhar, né, para questões básicas como um privilégio, né? Elas estão chamando atenção para isso, né? Como todo mundo deveria ter esse acesso, isso não se configurar como um privilégio, né? Mas como direitos básicos e acessível a toda a população, né? Nesse período, né? Com certeza. Vou passar então aqui para a próxima pergunta, que tem a ver diretamente com a universidade. Eu até brinquei com a Isa quando falei com ela, né, um pouco a Lorena do DEAC. Oi, Lorena. Dos privilégios. Bom, porque volta e meia a gente fica conversando, né, com os alunos pelas redes sociais, eles estão sempre discutindo, querendo trocar ideias sobre a questão do ensino à distância, né? Eu sempre vejo com grandes reservas, assim, nessa pressão pelo ensino à distância. Entendo que ele é um processo complexo e volta de novo naquilo que a gente está falando, né, das desigualdades sociais, e que aqui na UENG a gente está nessa batalha, né, pela manutenção mesmo da suspensão das aulas, porque a gente sabe que nem toda a população de alunos tem acesso à internet, ou seja, tem pessoas que estão ainda lutando pela questão da sobrevivência nesse contexto, e não é fácil a gente simplesmente, né, da noite para o dia, montar a aula, estabelecer uma rotina de estudos via internet sem uma preparação, sem cuidado. Aí brinquei com a Isa assim, Isa, vou te jogar na fogueira, né? Você como uma aluna, uma mulher negra, né? Qual que é a sua impressão, né, sobre essa questão desse distanciamento e extensão das aulas também, né? Sim. Então, o que eu penso sobre isso é que até um tempo atrás, a gente do Narrativas, a gente fez uma publicação falando que tantos milhões de brasileiros não tinham acesso à água potável. E eu acho que é a mesma coisa em relação à tecnologia, sabe? Quantos mil brasileiros não têm acesso à tecnologia, não têm a condição de ter uma internet estável para poder assistir essas aulas, sabe? Tipo assim, para mim, por exemplo, seria viável que tivesse aula online, seria ótimo. Eu tô com meu computador aqui, tô com meu celular aqui, tenho uma tranquilidade de fechar minha porta, fazer minhas atividades, etc.
Mas considerando que 70% dos alunos da UENG são cotistas, eu não acredito que isso seja uma realidade nossa, sabe? Eu não acredito que isso possa ser aplicado assim de uma hora para outra também, e nem até com o processo, esse processo eu acho que duraria muito tempo, sabe? De transformação para uma plataforma online, de todo mundo conseguir ter o acesso. Por exemplo, um amigo meu é professor na PUC e ele me disse que para a PUC poder começar a fazer as aulas online, eles tiveram que investir em internet, em tecnologia, deram acesso para alguns professores que às vezes tinham uma internet mais baixa, eles deram esse acesso para os professores. Enfim, para alguns alunos também. É, Só que isso vem de uma universidade particular. Quando a gente fala de algo do Estado, essa realidade é aplicável para a gente? Na minha opinião, não. Então, assim, por mais que eu tô no último ano da minha graduação, gente, o que eu mais queria era que chegasse dezembro, eu não tivesse que fazer mais nada, eu saísse correndo da UEM, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser, tipo, egoísta, assim, hipócrita e acreditar que isso vai funcionar pra gente. Eu acho que teria que ter muito investimento do Estado, muito investimento da escola. E eu não acredito realmente, tipo, estando na UENG há 3 anos, esperando um prédio da Liberdade há 3 anos, eu não acredito que isso vai acontecer. Sim, e que se acontecer, seja de uma maneira aplicável a todos, né? Sim, eu acho, eu concordo, né, plenamente com você, né, Isa, de que, na verdade, esse momento só escancara que a gente precisa discutir sobre essas questões, né, do ensino à distância, como ele deve acontecer, como e que público ou que tipo de ensino à distância a gente quer ter, né? A gente fica vendo as instituições privadas massacrando os professores para que eles mantenham aulas online, que não necessariamente também são aulas, né? Fico vendo aqui em casa, a Sofia está tendo aula online. E é assim, às vezes o professor fica lá o tempo todo de aula dele, enche os meninos de exercício, de conteúdo, e a gente, o que é que vai fazer com isso, né? Ou qual o sentido disso, né? Exatamente. A E minha aí a irmã gente, também, ela tá tendo aula online e ela tem 10 anos, né? E assim, uhum, muito exercício, muita coisa para fazer, as crianças tendo que criar uma rotina de organização e um planejamento de estudo, e tipo assim, elas têm 10 anos, sabe? Então, ao mesmo tempo que precisa tipo, as professoras cobram, a escola cobra, todo mundo cobrando as crianças, mas ao mesmo tempo é muito difícil essa troca, assim, né? Do presencial que tinha um acompanhamento pro online e totalmente a sua própria organização e seu próprio ritmo e essa compreensão, né, de como se organizar sozinho. Enfim, é muita coisa ao mesmo tempo, sabe? É muita coisa acontecendo, tendo que ficar só em casa também. Enfim, a professora Cássia também chamou atenção, né, para essa diferença, né, da implementação desse ensino à distância. E a Jaqueline ainda está acrescentando aqui, né, já que está acrescentando outro fator que a gente não pode desconsiderar, né, que no estado de Minas os professores nem estão recebendo ainda, né, nem tem previsão de quando vão receber. exatamente. Então, são obrigados a trabalhar, né, de uma maneira, de forma precarizada, né, e sem rendimento certo, né. Bom, olha, Uhum. a nossa conversa foi tão boa, Isa, que a gente já está aqui nos 10 minutos finais. É verdade, é Então, uma hora, né? aí eu que um pouco assim, né, que você, sei lá, mostrasse um livro seu, ou um trecho, que pudesse Hum. compartilhar, ler com a gente, pra Vocês gente. acreditam que eu esqueci de separar o livro? Eu vou buscar rapidão, rapidinho. Tá bom, enquanto isso eu vou vendo aqui, ó, tem gente dizendo da, do massacre de professores, né, realmente, né, a dificuldade que é organizar a vida nesse período, né,
Aqui a Renata está dizendo que é bom a gente acabar, se a gente tiver conteúdo para conversar, ainda a gente pode abrir na live, é só a gente avisar. Vamos ver. A Vera também está dizendo, né, que a AD não exclui só os alunos, mas também os professores, né? Concordando aí. A Cássia está agradecendo a nossa conversa, né? O Adilson está lamentando que está acabando. A Isabela está ali chamando a gente de maravilhosa. Tem tanta gente, eu fico com medo de não ter falado o nome de todo mundo, porque realmente é muita gente, eu fico confusa. Como eu disse para vocês, é minha primeira vez, fico embolada, mas senta todo mundo aí abraçado por mim. A Esther também queria, que é a secretária lá, acadêmica da unidade de Ibirité, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre lutando com os alunos também. Bora lá, Isadora. Vamos lá. Então, gente, esse aqui é o Narrativas Negras. Essa capa é uma capa meio provisória, porque eu fiz só para entregar na faculdade, como a gente ainda não tem os exemplares impressos. E aí, dentro dele, a gente tem algumas ilustrações. Essa ilustração aqui é da Sueli Carneiro e ela foi feita pela Ama. Se vocês procurarem @ama, vocês vão encontrar ela no Instagram. E o Narrativas ele é dividido entre mulheres da cultura e educação, religiosas, líderes políticas, líderes, enfim. E aí a gente tem essas divisões dentro dele. Além disso, ele é um livro todo colorido também, tem algumas páginas só de citações. Vocês podem ver aqui. E essas citações elas combinam com as cores das próprias ilustrações. E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, né, dessa biografia da Sueli Carneiro. A biografia da Sueli Carneiro foi escrita pela Bruna Silveira, que é também uma participante muito ativa do nosso projeto. Então, iniciando. As chamaram de frágeis, princesas, esposas, dondocas, rainhas do lar. As elogiaram enquanto musa dos poetas, inspirações dos compositores. Elas gritaram por liberdade, clamaram pela vontade de tomarem as ruas, protestarem e se manifestarem pelo seu direito de trabalhar. Quem são essas mulheres? De quais mulheres se falava? Quais mulheres eram desenhadas pelas letras dos artistas e escritas pelos maestros? As mulheres negras nunca foram alvo, tampouco protagonistas desses privilégios. E como bem descreve a Aparecida Sueli Carneiro Jacoel, enegrecer o feminismo é vital, e feminizar as demandas dos movimentos raciais é imperativo. E aí esse é o primeiro parágrafo assim da biografia sobre a Sueli Carneiro. E aí uma frase da Sueli que é muito impactante é: o grande motor da ação social, da ação política é a indignação. As pessoas se movem por indignação e ou por paixão. E aí as citações a gente tem esse destaque também no livro. E a gente tem palavras destacadas também que estão no dicionário atrás. E, gente, para que vocês possam adquirir o livro de Narrativas Negras, vocês entram na página do nosso coletivo no Instagram, que aí vai ter a página da Evoé. Na página da Evoé, vocês busquem por Narrativas Negras e lá vocês podem fazer a contribuição. A contribuição é a partir de R$10 e quando você contribui com R$50, você pega um livro da pré-venda. Todas as contribuições elas vão ser destinadas à impressão dos livros e também para pagar as revisoras de conteúdo, revisora gramatical e de PDF, que são serviços pagos nesse caso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. Na nossa página da Evoé, vocês conseguem ver as ilustrações disponíveis no livro e todas as mulheres também presentes. Não sei se dá tempo. Dá tempo, Poli? Quanto tempo a gente tem? A gente tem 5 minutinhos. 5 minutos? Zuzu,
para adquirir o seu livro de narrativas, você entra no nosso Instagram, clica no link da nossa bio, que você vai conseguir adquirir o seu livro pelo financiamento coletivo. E só para citar as mulheres que estão nesse livro, são elas, mulheres de liderança, Adelina Charuteira, Aqua Altune, Dandara dos Palmares, Laudelina Campos de Melo, Luísa Marim, Maria Felipa de Oliveira, Marli Pereira Soares, Tereza de Benguela. Educadoras: Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Maria Beatriz Nascimento, Maria Firmina dos Reis. Líderes políticas: Almerinda Farias, Antonieta de Barros, Jamila Ribeiro, Jovita Alves Feitosa, Kênia Maria, Marielle Franco, Sueli Carneiro. Cultura e religião: Clementina de Jesus, Elza Soares, Lélia Gonzalez, Mãe Luísa, Mãe Menininha dos Gantóis, Rosana Paulino e Ruth de Souza. Atletas: Aida dos Santos, Erenice Rodrigues, Marta da Silva Vieira, perdão. Dessas atletas, tem até uma das mulheres, que agora eu não vou lembrar o nome dela, que a gente também vai adicionar ao livro, porque ela ficou faltando e ela foi uma das primeiras atletas a correr numa Olimpíada. E aí é isso, gente. As ilustrações do livro são essas. Vou passando aqui só para terminar. A gente tem uma diagramação bem diferente nele. As ilustrações, elas têm uma composição de laranja, amarelo, sempre cores bem terrosas e queimadas, que também representam muito nosso povo. Dandara dos Palmares. Laudelina de Melo. A gente tem essas páginas que são só de citações, igual eu falei. E no final do livro, vocês também podem conhecer todas as pessoas, a Marielle presente, né? Aqui. E no final do livro, vocês podem conhecer um pouquinho de cada participante desse livro, que a gente fez um pouquinho da mini bio de cada uma. Deixa eu ver aqui, gente. Aqui. A gente tem um pouquinho contando cada uma que participou do projeto, e vocês podem procurar elas no LinkedIn e nas redes sociais para a gente construir também essa outra rede, né? Que é com as pessoas que estão participando ativamente do projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida de como contribuir, de como adquirir o livro, pessoas que quiserem participar do Narrativas Negras, a gente sempre está aberto a receber novas pessoas. Você pode fazer qualquer coisa que a gente caça, que você pode fazer no Narrativas. A gente precisa de muita mão. Enfim, assim, eu tenho muito orgulho de participar desse projeto e acho que eu espero um dia assim, poder viver só dele, porque eu gosto muito. Maravilha, Isadora. Obrigada mais uma vez pelo bate-papo, foi super agradável, bom conversar, né, sobre a gente. Mandar só mais 2 beijos especiais aqui, um para Janaína Rosa, que é a professora também idealizadora, né, desse projeto, Fica em Casa com a UENG. Ela está ressaltando a importância desse assunto, né, que não é discutido em outras mídias, né, a gente está discutindo aqui. E mandar um beijo também para a Romilda, tá, dizendo que está em casa, que também é professora da UENG, minha grande amiga, está em casa cuidando da mãe dela. Então é isso. Um beijo grande para todo mundo que esteve por aqui. Só para avisar, amanhã a gente vai ter uma live junto com o Clubinho Negro. Na semana que vem, uma com a Tinha Que Ser Mulher. E no dia 6 a gente vai ter nossa super live só de produções negras. Então acompanhem Narrativas aí para vocês ficarem sempre junto da gente e participar com a gente de tudo. Então, tá bom. E de dizer assim para todas as minhas aulas, especialmente, estão aqui todo mundo dizendo um monte de coisa linda. Eu estou vendo todo mundo, estou guardando aqui. Não disse o nome por conta do tempo, da correria,
Beijo grande, Isadora. Beijo para todo mundo e até a próxima. Obrigada, Poli. Beijo. Chique. Tchau.